Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma abertura aqui comigo que vos falo, Marco Real Simoneto, abertura de número 240, perdão, quase são meio 10 aí, 240. Pessoal, inflação mexeu, né? Essa semana a inflação dos Estados Unidos mexeu com o mercado, né? Pois é, se você estava comigo na semana passada, você viu, né? No meu calendário, cuidado, inflação, cuidado, inflação. A gente tinha uma boa probabilidade de que a inflação dos Estados Unidos realmente desse aquela balançada e já passou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não tem problema. Temos outras oportunidades ainda, graças a Deus, isso é a beleza do mercado. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico, muito interessante, que é quanto ganha um trader profissional. E eu quero mostrar algumas variáveis, né, que o meu objetivo aqui é realmente te mostrar algumas nuances, alguns filtros, algumas coisas que vai fazer com que você possa responder essa questão, na minha opinião, de uma forma mais acertada, coerente com o que é o mercado mesmo de renda variável, tá? Então se preparem, uma abertura polêmica, mas antes disso, deixa eu agradecer de coração mesmo todo mundo que está assistindo a abertura, já dá o joinha, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar aqui embaixo, se inscrever todas as notificações para todo vídeo da corretora você ser notificado aí. Conteúdo muito bacana. Muito obrigado de coração para quem apoia e gosta do trabalho. Eu faço isso com muito carinho, mesmo, né? Tudo que eu faço aqui é meu, não tem terminal, não tem Google, não tem nada. É simplesmente baseado na experiência aí que a gente tem, o que a gente já conseguiu evoluir, né? Eu não vou falar de metafísica para vocês, apesar de eu gostar e estudar metafísica também, tá? Mas é um hobby, uma coisa que eu gosto de como enfrentar, filosofia, psicologia, acho que isso sempre traz uma coisa bacana. Mas, quanto ganha um trade profissional? Eu não fiz essa pesquisa, confesso para vocês, não botei lá no navegador, no buscador, e acho que se eu fizesse, ou se você fizer aí, vai dar uns números muito fora da realidade do que eu acredito, né? Então, eu vou basear todos os comentários que eu vou fazer a partir de agora, em trades e operações reais, feitas ao vivo, sem lado direito, sem gravação, ao vivo na frente de pessoas, tá? Então, todas as operações que eu vou mostrar aqui para vocês, pra gente quanto ganha um trade profissional, e eu quero, acho que tirar um pouquinho dessa ilusão que eu vejo muita gente fazendo aí. Aquele nosso combinado de sempre, né? Dar o joinha? Sim, não é esse nosso combinado, é outro combinado. Tudo que eu falar aqui, que sirva para você, legal. O que não faz sentido para você, principalmente, ó, lata do lixo sem problema nenhum, só aquela meu lembrete para você que pode ser que o que você acha que não faz sentido para você é o que falta você aprender, né? Esse slide hoje tem tudo a ver, né? Porque eu vou estar falando sim de mercado nacional e mercado internacional, porque a pergunta é quanto ganha um trade profissional, tá? Então, eu vou trazer alguns cenários para vocês que a gente vai manipular aqui na questão do ganho, trabalhando também mercado internacional, tá? Então, além daquele nosso objetivo bem claro, eu boto esse slide para você entender que existe muito mais do que mini índice, mini dólar, existe muito mais do que euro USD, GBP USD, USD JPY, existe muito mais do que ouro e petróleo para a gente operar. Tá lá? Beleza? Se quiser saber mais sobre o resultado, tá sempre lá no Telegram, todos os dias que a gente opera. Quanto ganha um trade profissional? Nossa agendinha, estou de olho, convite no Telegram, obrigado a todos que estiveram na Masterclass do Medo, né? Foi fantástica, 2 horas. E, bom, já passou. Quanto ganha, conclusões e o que eu acho importante, certo? Vamos embora! Galera, primeiro, nossa, o que eu tô de olho, né? A gente está no final da temporada de resultado das empresas, mas ainda não acabou, tá? Tem algumas empresas de nome, por exemplo, a NVIDIA, né? Todo mundo que gosta de AI, né? De inteligência artificial, tá de olho na NVIDIA, que é uma das grandes processadoras, blá, blá, blá. E, galera, segunda-feira, feriado, CAD, inflação, FOMC na terça-feira, na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira a gente tem os PMIs que são importantes. Então, essa é o macro do que eu estou olhando de indicadores aí que podem vir e balançar um pouco o mercado. Normalmente é uma semana um pouquinho mais calma, né? E agora eu já queria fazer uma pergunta para você. Quanto você gostaria de fazer operando no mercado? Primeira coisa, não é ganhando, tá? A gente opera, a gente faz, a gente puxa. Nada se ganha. Ao menos eu nunca ganhei nada
no mercado. Eu sempre fiz. Parece só um jogo de palavras, mas você ganha quanto? Eu não ganho nada. E, aliás, eu começo no negativo, eu tenho que pagar luz, ar-condicionado, né? Aquela luz, né? Isso aí, sorte que aqui não está tendo apagão, por enquanto, ao menos, né? Luz, ar-condicionado, internet, tudo as coisas aqui, então eu começo no negativo, tá? Só para você entender a realidade. De 1 a 5 mil, 5 a 10 mil, mais de 10 mil. Pode escrever aqui embaixo, fica à vontade, o quanto você gostaria de puxar no mercado. A gente vai ver aí se é possível, se não é possível, e discutir um pouco sobre esse tema tão polêmico, né? Antes de tudo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Moneto, eu sempre me apresento que eu acho que a educação a gente recebe em casa. Meu pai e minha mãe me ensinaram bem, né? A falta de educação é eu que eu não consegui aprender, tá? Não é falha deles, não. Então, meu nome é Marcos Moneto, minha primeira operação foi no mercado à vista, com ações, e depois eu fui buscar derivativos, né, na antiga BMF, que hoje está tudo sobre B3. Aqui na corretora, mercado de CFDs é um derivativo, é um produto alavancado. A alavancagem ela é ótima para dar o up no nosso patrimônio, porém você tem que saber administrar bem, senão você vai quebrar muito rápido. Tá aqui meu histórico acadêmico, eu sou analista certificado CNPIT, né, regulado, 3250, pode buscar lá. Posso ter sala, posso falar de mercado, tudo certinho como a gente sempre faz, tá? Sempre dentro das leis, né? Mas não importa o que o outro faz, cada um faz o que faz. Meu convite aqui é para você acessar o nosso Telegram gratuito, o meu estudo do S&P 500 lá, que eu compartilhei com vocês no domingo, deu alvo na terça ou quarta, né? Pois é. Então tá lá, era um estudo que eu compartilhava aqui, mas o pessoal achou que era melhor a gente tirar. Então, tá lá, eu continuo fazendo e tá tudo registradinho lá, certo? Basta para entrar no Telegram, também tem, além disso, tem que você recebe o gráfico todo dia, recebe os meus áudios da minha sala, né, do que foi bom, o que foi ruim. Por exemplo, lá na terça-feira passada, deu aquele movimento muito louco no mercado do CPI, da inflação americana, e eu fiquei sem fazer de nada, a galera até lucrou na sala, mas eu não achei entrada no trade. Eu falo isso mesmo, né? Não tem problema nenhum. A transparência, ela nos dá liberdade, né? A verdade liberta. Então tá lá, meus resultados bons, ruins, tá tudo lá, não tem que ficar fazendo mimimi. Gratidão, muita gratidão a você que tá aqui, que tá me ouvindo, que tá comentando, põe ali, Marco, eu gostaria de ganhar 2, 3 mil, gostaria de fazer 3, 4, 5, 6. Fique à vontade, é um espaço aberto. Para mim, sou eu que respondo, vocês todos, né? Então obrigado aí, pessoal, que respondeu semana passada sobre a janela de operações e tudo mais, né? Minha gratidão a você, e realmente eu acho que a gente está conseguindo entregar um conteúdo bem interessante que vai mudar a sua vida, né? Resolver os seus problemas aqui, então é uma satisfação, fico muito contente, me gera muito trabalho, mas eu fico muito contente de estar trabalhando e ajudando vocês aí pelo feedback, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Enquanto estivermos aqui, contem comigo ao máximo. Bom, pessoal, eu vou fazer essa simulação de quanto ganha usando o mesmo quadro da semana passada. A gente operou essa semana, a gente ganhou dinheiro essa semana, apesar da dificuldade, mas eu quero usar o mesmo da semana passada com você, tá? Então, eu vou fazer algumas cenários com vocês, tá? Eu estou colocando para vocês aqui 7 ativos, tá? Eu operei 20 ativos, tá? De maio até novembro até o momento, né? Operei ações que não dá para contar aqui, essas coisas, e eu quero fazer algumas premissas com vocês, tá? 5 pontos no mini índice é R$1, tá? 1 ponto no dólar é R$10, tudo no internacional, eu juntei tudo, senão eu teria que ficar fazendo uma multiplicação cada um. A gente sabe que o ouro é mais caro que o FTSE, que o petróleo tem um preço diferente, aquelas do S&P 500. Então eu juntei tudo, botei para baixo, o resultado não... Isso aqui é um exercício para você ver do que dá para fazer, tá? Então vamos fazer esse exercíciozinho. Então, bora lá. Se 5 pontos no mini índice é R$1, 1 ponto no dólar, tudo internacional, somando nesses 6 meses, a gente teria acumulado só nesses 7 ativos R$13.218,30, mensal 2.203, tá? Operando um contrato bem pequenininho, tudo mais, né? 10 centavos de dólar cada operação. Beleza? Beleza. Se a gente faz a suposição de dobrar,
Então, usar 2 contratos mini índice, 2 contratos mini dólar, que é pequeno ainda, usar 0,20 centavos de dólar nos pontos, vocês podem ver que a nossa média já cai para 4.000, já sobe, desculpa, para R$ 4.406 no mês. Só nesses 7 ativos, tá? Não coloquei nem CFDs de moedas, como EURUSD, GBPUSD, que eu adoro operar também, né? Só trabalhando esses 4 ativos aqui. Então, a gente tem uma alta, né, dobro, né? Nada mais do que dobro, de 2.200, a gente vem para 4.400, e aí se eu somar um pouquinho mais, né, sendo, de novo, 3, a gente vai para uma média de 6.609, 39.654 nesses 6 meses, certo? Isso é uma das coisas que eu queria trazer para vocês, mas eu quero ir além como tudo, tá? É simplesmente pegando o resultado real que a gente fez e simulando qual é o tamanho que você usaria, tá? Que bom que a gente não teve nenhum mês negativo, né? Mês de novembro está sendo um mês desafiador, mas a gente está positivo, conforme eu comentei lá no... Tem MyFXBook, para quem quiser ver, tá tudo lá. Queria pegar só alguns prints, né, do que a gente teve. O Franz, por exemplo, falou de setembro até agora, eu consegui fazer 14.900, só operando no mercado nacional, tá? Hoje não, foi sexta, perdão. Sexta-feira, o Márcio Soares, foi um dia bem difícil para mim, fechei positivo, mas o Márcio pegou 15 pontos no dólar ali, ele entrou um pouco antes de mim, saiu um pouco depois de mim e fez 15 pontos no dólar aí. Quantos contratos? Perguntem para ele aí. E aqui também a gente tem de terça-feira, tá? De quinta da semana passada até terça-feira dessa semana, ele tinha feito aqui 41 dólares no mercado internacional, operando pequeno, tá? Sempre operando pequeno. Para quem gosta da minha filosofia, do meu método, é operar pequeno. Não significa que a gente ganha pouco dinheiro, a gente opera pequeno, certo? E aí eu começo aqui, que eu acho que é o grande legal, quando a gente faz essas ações, 26.436, usando uma coisa bem simples, o pessoal acha que é isso, né? A gente vai ganhar aquele valorzinho mensal. E não é isso. Não é. Renda variável não é renda fixa. Parece simples e óbvio falar isso, mas as pessoas, quando trabalham com isso, fazem as suas projeções, está completamente fora da realidade do mercado financeiro de verdade, tá? Especialmente para quem está especulando. Né? Porque tu tem algumas premissas que não são reais. Por exemplo, tu acha que tu vai ter sempre a mesma taxa de rendimento, vamos dizer, performance como um todo? Não vai. Vai ter mês que tu vai acertar mais, vai ter mês que tu vai acertar menos, entende? Tu vai ter uma estabilidade nos teus rendimentos, então por mês eu vou receber isso. Não tem nada mais fora de verdade para vocês, tá? Do que isso. Porque a realidade como é, tu pode ganhar um pouco no primeiro mês, perder um pouco no segundo, ganhar muito no terceiro, perder um pouco ou até muito no quarto, ganhar muito no quinto, ganhar menos no sexto e fechar com o mesmo valor. E você vai ver que mensalmente, se eu pegar e dividir, vai dar os mesmos valores mensais. Então, o que eu estou querendo trazer para você? Quanto ganha um trade profissional? Eu vou responder ainda essa pergunta conforme a gente for caminhando, mas eu acho que é o mais importante do que responder um número é você entender como o cálculo é feito e como você deve calcular planejando, né? Um planejamento de você que está querendo mudar de profissão, para você que está querendo usar o mercado financeiro como uma renda extra. Então, é necessário você entender a realidade, tá? Que ao menos que eu enfrento, que eu vejo as pessoas de verdade que operam, enfrentar. Trate renda variável como renda variável, isso é, você vai ter instabilidade em rendimento e você vai ter uma performance instável. Mas não. Passado não é consequência de futuro, né? Garantia de futuro, você já ouviu, mas talvez você não tenha entendido. Então significa que se eu operei muito bem mês passado, não significa que eu vou operar muito bem esse mês. Não significa que eu tenho uma média extraordinária. Naquele mês seguinte eu posso ter um problema, né? Um probleminha. Então, trabalhem como renda variável, é renda variável. É a mesma coisa, pegando aqui do UOL, essa notícia foi do UOL, tenho certeza, isso aí, do portal UOL, do dia 6/7 desse ano, né, fizeram uma conta e o Luiz Barsi, né, um dos maiores PFs da Bolsa Brasileira, ganhando 1,1 milhão por dia. Né, aí a pessoa, ganhou 1.100.000 por dia. Não foi bem assim. Tá? Ele ganhou de verdade, só que ele foi no acumulado do ano,
Parece básico, mas acumulado do ano, e aí tu divide pelos dias. E talvez você não saiba, mas o capital investido na bolsa está, ao menos pelas, ninguém sabe, é óbvio, só a Receita Federal, mas a expectativa, né, o zoom é que ronda de 4 bilhões para ter esse rendimento aí, tá? Então, fiquem atentos a isso, não misturem resultado mensal com paycheck, né? Pagamento, salário. Não é assim no mercado financeiro, tá? E aí um erro de planejamento que eu vejo muita gente fazer, infelizmente, é assim. E se você está fazendo, eu peço que pense, tente enxergar de uma outra maneira, porque dá um problema fazer esse tipo de pensamento. Meus custos mensais é R$3.500 e eu quero lucrar 50%, que é o mínimo que eu aceito, então seria 1.750, né, no primeiro mês, e aí só 50% em cima. 50% em cima, 50% em cima. Parece muito louco o que eu estou falando, mas a maior parte das pessoas que eu converso está aí. Fazem esse tipo de projeções, né? Projeções fixas, projeções, para mim, um pouco fora da realidade, mas eu vou explicar mais outras coisas. Pode ser fora da realidade para alguns, para dentro da realidade para outros. E aí a gente vai cair, né, nessas perguntinhas. Qual o tamanho da sua conta? Isso é, qual o capital que você consegue colocar para risco, que você vai perder realmente? Qual o seu resultado? Muita gente fala, isso tem resultado de 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Não, tem que ter um resultado muito maior de um tempo, tá? Já é um considerável? Mas tem que pegar mercado em alta, mercado em baixa, mercado de lado, meses chatos, meses complicados, né? Tem que pegar tudo isso, tá? Qual é o risco que você suporta, né? Faz a planilhinha do slide passado, mas não aguenta realmente estar operando pesado. E não tem nada problema nisso, né? Cada um tem a sua filosofia, tem gente que pesa a mão, tem gente que leva mão com mão leve, o resultado de mão leve é mais lento, né? Como vocês podem ver, né? Qual o seu custo? Quanto você paga? Qual é realmente o seu custo? Quanto de reserva você possui? Isso aqui é um ponto muito, né, muito importante, porque se lembra do nosso fluxo de caixa? Aquelas flechinhas se chamam fluxo de caixa. Se no primeiro mês você recebe um mês negativo, pode acontecer, você tem o capital reduzido e o custo para se manter, ele continua, é custo fixo, né? Paga a sua comida, todas as coisas, sua casa, e aí entra em pânico, porque não estava esperando isso. Pois é, o mercado, cuidado que tem que pensar em probabilidade, né? O que a maioria das pessoas eu vejo buscar, né? Quando eu converso com o pessoal, todo mundo quer ir 10, 12, 15, começam de 10 para cima, alguns um pouco menos, mas o que eu vejo que a maioria não faz, eu não faço nem o primeiro não faz o primeiro R$1 de lucro, não faz o primeiro R$10 de lucro. Os zeros após o são importantes, mas o é mais importante. Se o primeiro número for 0, não adianta quanto zero tu adicionar, né? Se o primeiro número for 0 e 60 zeros depois, continua sendo 0. Agora, se o primeiro número for 1, ou até 0.1, ou até o número que for, realmente os zeros depois vão funcionar. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, aguenta, que a gente vai indo um pouquinho mais, né? O que eu vejo a maioria fazer, né? Pego os meus custos mensais, 3.500, mantendo ali. O dinheiro na mão que eu tenho é 4.500, eu pago os meus custos, ainda sobra 1 milhão. E aí põe o dinheiro no mercado em 4.500, né? Beleza, vai lá, põe na sua conta. No primeiro mês tem um mês negativo. E aí? Como é que fica? Pois é. Eu não faço isso. Bom, que bom, parabéns. Você está longe de ser a maioria se você não faz isso, mas eu garanto para vocês que a maioria que chega no mercado faz isso. E aí complica, porque caem algumas narrativas, né, que fazem que essa decisão seja tomada, porém te leva até o precipício, te jogam de lá e depois te abanam lá de cima, né? Cuidado, não faça isso nunca. Porque deixa eu simplificar minha opinião para vocês aqui. Fórmula de quinta série, né? Fórmula mágica da quinta série. A gente tem a fórmula de juros compostos, que é capital vezes tempo vezes a taxa, e a gente tem a fórmula de juros compostos, que é
desculpa, fórmula de juros simples, capital, tempo, taxa, e a gente tem a fórmula de juros compostos, que é a capital vezes 1 mais a taxa elevado a tempo. Ok, o que eu quero dizer? Olha para os meus olhos azuis, né? Primeira coisa, a minha opinião, a gente tem duas variáveis que vão impactar fortemente no seu resultado, enquanto você vai fazer, né, no mercado, tá? Que é o capital que você tem para operar e o risco que você aguenta, né? O risco, né, entenda-se o retorno, ele vai variar. Às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos. Pois é, queridão, mesmo que tu tenha um risco fixo, 1%, meio por cento, 0,33, 2, 5, o risco que você quiser, você vai variar, porque vai ter um mês que o retorno vai ser um pouco melhor, vai ser um mês que você teve menos erros, vai ter maior, entendeu? Então você vai cair por uma coisa bem óbvia, bem básica, que eu pergunto qual é o teu histórico. E aí você tem uma orientação para onde você pode estar caminhando. E lembrando que o histórico não quer dizer uma coisa assim, óbvio que tu vai fazer. Não? Então, vou dar um exemplo. Em média, nos 5 anos, por exemplo, tu faz 100 pontos no doleta por mês. É pouco? É muito? Vai depender de muita coisa. Vai depender do risco que tu tem, do quanto tu arrisca por trade, quantos trades tu faz. Entende? Mas mesmo voltando aos 5 anos com 100 pontos operando um contrato, 2 contratos, entenda que essa variância vai variar. Puta, mas Então você vai ter uma média, que é uma média, e aí vai ter um pouco acima da média, um pouco abaixo da média. Parece básico, mas eu volto na minha observação de mercado, assim como para abrir e fechar a operação, que aí eu estou falando do trading, muitos erros básicos são cometidos que são a maior parte responsáveis pela mortalidade dos traders. É a minha opinião. Tá? Muitos erros básicos sendo cometidos. Na Masterclass de terça-feira passada, eu falei e mostrei 5 padrões básicos de medo que não tem nada a ver com trading. E a maior parte das pessoas estão aqui. Não tem nada a ver com trading. Tem a ver com medo, mas não tem a ver com trading, propriamente dita. Né? Então, dê uma olhada, seu capital, seu risco, e quanto você pode ganhar, né? Eu fiz algumas simulações aqui para você. Deixa eu colocar o bolinho da cereja, que é aquele creme de la creme, aquela a plus mais, né? Tem para quem opera de verdade, realmente, não fica aí só em mídia, tem um ditado antigo que a gente sabe que é assim. Ele funciona para 10 anos, mas eu vou encurtar para 5 anos aqui para você. Se você operar 5 anos, você vai ter 2 anos ruins, 1 a 2 anos bons e 1,5, né? Um ano mais ou menos muito bom. Se você tiver 1 ano e meio bom, você vai ter 1 ano e meio também aqui muito bom. Né? Tudo é matemática, 5. Então, se você tem 2 anos ruins, os outros 3 pode ser 1,5, 1,5, 2, 1, pode ser 1, 2. Tá? Leia-se anos ruins como anos difíceis, pode ser para você um ano não negativo, mas assim um ano muito próximo do 0 a 0, muito aquém do que você está acostumado a ganhar. Um ano bom pode ser a média, pode ser a sua média elevada, e um ano muito bom é quando tem aqueles realmente que bomba, né? E basta você estar presente no mercado. Que eu digo para você que a maior parte morre nos 2 primeiros anos. Seja porque não tem planejamento, seja porque não aguenta o drawdown que acontece na conta, porque não aguenta a pressão, porque não sabe o que está fazendo. Isso é a realidade. Tá? Desculpa, mas o meu objetivo aqui é trazer o que eu vejo, o que eu estudei, o que eu faço. Né? A maior parte dos operadores morrem até 2 anos. Tá? Os que continuam têm mais probabilidade de ganhar. Então, mas a maior parte morre em 2 anos. Infelizmente desistem. Para concluir aqui, pessoal, não se compare, se analise e trabalhe com a realidade. Trabalhe com a realidade que você tem, com o capital que você tem, com a sua histórico, com o que for, com a metodologia que você busca a sala para tentar pegar os trades de alguma pessoa mais experiente, de um trader mais experiente que tem resultado. Seja o que for, trabalhe com a sua realidade, não trabalhe com ilusão. Tá? Não trabalhe com ilusão, por favor. Não caia nessa promessa de X, Y, Z, porque é fácil fazer X se eu tenho capital de Z. Agora, se eu tenho um capital de F, que é 10 mil vezes menor do que X, é muito difícil. Quem sabe operar pequeno, sabe operar grande. Essa é a minha máxima, né? E faço isso todos os dias. Eu sei operar pequeno,
e eu sei operar grande, mas eu só sei operar grande porque eu comecei operando pequeno. Normalmente quem opera grande não sabe operar pequeno e aí acaba fazendo algumas equívocos, né? Se a corda não tem folga, já chama o coveiro. Aquele exemplo lá, 3.500, tenho 4.000 na mão, coloco 4.500 no mercado, já tomo o primeiro mês, já estou aqui, cara, já chama o coveiro, infelizmente, tá? Porque a probabilidade que você quebre é muito grande, né? E estou aqui para falar a verdade. Você queira acreditar ou não, aí é uma decisão sua, sempre será. Vai piorar antes de melhorar? Vai. Pode ter certeza. Vai piorar porque você tem que passar por uma fase de aprendizado técnico, aprendizado de gestão, aprendizado de mindset. E aí começa aprendizado de mercado, aprendizado próprio. E aqui é onde a gente tem que ficar mais tempo se aprendendo, né? Se aprendendo, se moldando, se ajustando para realmente a gente ter uma alta performance. Então, concluindo, quanto um trader profissional ganha, eu fiz vários exemplos para vocês, vai depender do capital, vai depender do risco. Todas as operações aqui foram mostradas, foram feitas na frente de pessoas, mercado real, sem o lado direito. Então, simplesmente uma pequena partezinha, peguei só 7 ativos e eu operei 20 nesse tempo todo. Mostrei alguns resultados do pessoal ali. Então, pessoal, mercado financeiro, e é o que eu quero te dizer assim, ser operador é fantástico. Para mim, é uma das únicas e melhores profissões que fazem um desenvolvimento pessoal gigantesco, se você está aberto a isso, se você se dispõe a isso e principalmente se você não tem medo de tomar porrada. É uma profissão altamente rentável, mas entenda que ela não é estável como você gosta do confortozinho. Tá? Ah, eu vou operar? Não. Vai ter altos e baixos, você vai ter que trabalhar com uma incerteza no mercado. Pois então, não é porque tu te esforçou, porque tu estudou, porque tu fez horas e horas de backtest, desculpa te dizer isso, que você vai ver o resultado no mês seguinte, no dia seguinte, na semana seguinte, no trimestre seguinte. Não. Muitas vezes você vai fazer isso, vai continuar fazendo, vai ter resultado negativo, e de repente, plum, plum, plum. E aí você acha, é porque mudou isso? Não. Foi todo o esforço, a bunda sentada na cadeira, como tem, né, e a transpiração pegando, o resultado vem. Vai demorar, vai piorar, vai, tá? Tive poucas experiências de Ronaldinhos na minha vida, de venda Ronaldinhos, não fui, nem sou, tô longe de ser, mas né, a gente tem um bom resultado, mas Ronaldinhos, aquele cara que senta, aprende um pouquinho e vai, são poucos. Vai muitos estrela cadente, né? Vai e depois some. Não acho que você não está aqui para isso, tá bom? Então, uma bela semana para todos aqui que operam de verdade. Estarei aí sempre disponível, né? Façam parte do nosso Telegram, tá lá conteúdo aberto para vocês. Quanto ganha um trade de verdade? Vou te dizer a verdade. Faça a conta baseada no seu histórico ou no histórico de alguém e aí você pode projetar o quanto pode ganhar, tá bom? Grande abraço, o mais importa é o que você ganha, de verdade, tá? Não se compare, melhore a si mesmo. Grande abraço e bons trades para todos nós que operamos de verdade.